2019, que contém apenas 73 páginas. Pedir para trás. Nossa, isso aqui é só até 8, né? Depois eu leio. Pois não, senhor presidente. Aditamento à denúncia de fatos e ao pedido de afastamento do prefeito impeachment à Câmara Municipal de Caxias do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, em 17 de dezembro de 2018 foi protocolado perante Vossa Excelência a denúncia de fatos em tese improbos, inconstitucionais, ilegais ou suscetíveis de responsabilização do prefeito municipal e pedindo providências à Câmara Municipal de Vereadores, basicamente que fosse essa autoridade cassada. Dada a ocorrência de fato novo, emendo a denúncia com o seguinte título 10, fundamentado em documentos que integram esta peça e requeiro à Câmara votar a admissibilidade também deste novo pedido de cassação do mandato de Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, devendo após processá-lo na forma do Decreto-Lei número 201/67, Lei Orgânica do Município, em regimento interno dessa Casa e demais legislação aplicável à espécie. Caxias do Sul, 15 de janeiro de 2019, Ricardo Fabres de Abreu, munícipe. Título 10. Os honorários dos procuradores públicos. Em 13 de dezembro de 2018, o TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Inspeção Especial 018-469-0-200/18-5, constatou que os honorários de sucumbência fixados nas ações judiciais em que o Executivo Municipal de Caxias do Sul, ou seja, o município, foi vencedor, foram repassados diretamente à Associação dos Procuradores do Município de Caxias do Sul, APMEX, e distribuídos aos procuradores municipais sem a existência de autorização legal específica ao procedimento, utilizando-se a previsão genérica do artigo 85, parágrafo 19 do novo Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei Municipal número 2958/1984, o qual estabelece que o Estatuto da OAB seria aplicável aos processos em que o município for parte. Os repasses mensais ocorridos no período auditado de 2017 e 2018 constituem um valor aproximado de R$ 1,4 milhão e ocorreram com base em parecer coletivo da Procuradoria-Geral do Município, homologado pelo prefeito municipal, que autorizou que os valores fossem levantados diretamente pela APMEX, que, após a retenção de imposto de renda, os distribui aos procuradores. Diante desta ilegalidade, o TCE concedeu medida cautelar, determinando a adoção das seguintes providências. A. Intimação do acusado Daniel Guerra para que proceda à cessação dos pagamentos de honorários de sucumbência aos procuradores municipais. B. Intimação do acusado Daniel Guerra para que proceda à cessação da autorização dos repasses de honorários de sucumbência diretamente à APMEX, os quais deverão ingressar nos cofres do município, inclusive os já depositados em conta da referida associação. Documentos como a cópia do acordo formalizado no processo 010/116.001-7568-6 revelam que, além dos honorários de sucumbência, os procuradores municipais, por meio de sua associação, se permitem fazer acordos do valor, ou seja, dispor de verba honorária como bem entendem, inclusive acrescendo multas. No caso desse processo, o acordo feito em 23 de outubro de 2018 permitiu à Associação dos Procuradores receber R$ 3.171,60 de um total devido de R$ 9.514,79. Além de ilegal, trata-se de uma imoralidade. Isso ocorre porque a advocacia pública prestada pela PGM é um serviço público, entre parênteses, mantido pelo município. Assim sendo, a aquisição e a manutenção de toda a estrutura física da Procuradoria, entre parênteses, computadores, móveis, material de escritório, papel, toner, etc., fecha parênteses, o pagamento da energia elétrica, do fornecimento de água, da manutenção da área onde está instalada, além da remuneração do pessoal de apoio, entre parênteses, também servidores públicos, fecha parênteses, e estagiários, fica integralmente a cargo do município, que paga todas essas despesas com recursos obtidos através da cobrança de tributos da população, ao passo que no âmbito da advocacia privada, como é óbvio, todos esses gastos são bancados pelo próprio advogado, que, se vencedor do litígio, recebe como contraprestação os honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse cenário, apesar de serem públicos todos os recursos materiais e humanos utilizados no desempenho da atividade desenvolvida pelos membros da PGM, a atividade é essa também de natureza pública, a verba honorária é apropriada pelo procurador que, como visto, nada despendeu, mas apenas prestou sua força de trabalho, a qual, todavia, já é remunerada pelo subsídio do cargo. O único cargo, aliás, que não teve suprimida a verba de representação,
que o acusado na campanha de 2016 chamava de penduricalho. Ora, está-se diante de um evidente enriquecimento sem causa, fenômeno não admitido por ordem jurídica, artigo 884, Código Civil, por ser ilícito. No âmbito federal, a Lei nº 13.327/16, regulamentadora do parágrafo 19 do artigo 85 do CPC 2015, chega ao cúmulo de prever em seu artigo 34, parágrafo 5º, que a AGU, o Ministério da Fazenda, as autarquias e as fundações públicas deverão prestar ao Conselho Curador dos honorários advocatícios, CCHA, o auxílio técnico necessário para a apuração, o recolhimento e o crédito dos valores relativos aos honorários, dispondo o seguinte, parágrafo 6º, que incumbe à AGU prestar apoio administrativo à CCHA. Em outros termos, chegou-se ao ponto de determinar que entidades e órgãos públicos desviem-se de suas naturais atribuições para auxiliar no trabalho técnico do levantamento do valor que será pago a cada advogado público federal. Aqui em Caxias do Sul, sequer temos um conselho curador ou uma mesma lei ordinária regulamentando a matéria, podendo simplesmente a Associação de Procuradores, sob o olho fechado do prefeito, agir como entender devido com evidente interesse próprio. Importante destacar, senhoras e senhores vereadores, também que a citada lei federal sequer previu o abatimento do total das verbas advocatícias recebidas nos processos em que vitoriosa a União ou alguma de suas autarquias, dos valores referentes aos honorários nos quais condenados os tais entes nas causas em que defendidos pela AGU foram derrotados. Isto é, o esdrúxulo cenário jurídico instalado pelas mencionadas inovações legislativas é esse. Na vitória do ente estatal, os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados públicos. Já na derrota, o pagamento da verba sucumbencial fica a cargo exclusivamente do erário, vez que é inexistente qualquer compensação entre esses ganhos e perdas. Em suma, garantiu-se aos advogados públicos o bônus do setor privado, sem lhes repassar o correspondente ônus. No jargão popular, é o que se chama de o melhor dos dois mundos. Em Caxias do Sul também já é assim, e como se vem demonstrando, essa situação ofende gritantemente a Constituição Federal. Ademais de permitir essa prática escandalosa por 2 anos, 2017 e 2018, em Caxias do Sul, o que fez o prefeito acusado, ao ser intimado pelo Tribunal de Contas, determinou imediatamente a cessação da prática e declarou-a ilegal a nível municipal? Não. Apressadamente encaminhou à Câmara de Vereadores, de fato, jogou no colo dessa casa o PL 179/2018, em regime de urgência, autorizando a Associação dos Procuradores Municipais a destinar, ou seja, repassar e distribuir diretamente esse vultoso extra aos procuradores, que, abre parênteses, que são concursados, recordemos, fecha parênteses, e pasmem, o que ultrapassar o teto constitucional mais de R$ 39.000 por mês poderá ser parcelado mês a mês para que o procurador beneficiado não tenha, entre aspas, prejuízo, ou seja, ganhe todo mês o limite de R$ 39.200 e, além disso, o excesso poderia ser usado à vontade para, entre aspas, aquisição de livros, custeio de congressos e outros expedientes relevantes, fecha aspas, que eu nem imagino quais seriam. E tudo isso, observem, até 10 anos após a aposentadoria do procurador. Uma vergonha institucionalizada. Mas trata-se apenas de cara de pau, pouca prática, uma fé mesmo? Em 19 de dezembro de 2018, a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao STF uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, para estancar essa festa. Abre parênteses, para não usar outro termo, fecha parênteses, que é o pagamento de honorários de sucumbência a advogados públicos. Veja-se a ementa. Pagamento de honorários de sucumbência a advogados públicos. Inconstitucionalidade material dos artigos 27 e 29 da Lei 13.327/2016. Inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 30 a 36 da Lei 13.327/2016. Ofensa ao regime de subsídios, ao teto constitucional e aos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e da supremacia do interesse público. Artigos 1º, 5º, caput 37, caput 37, inciso 11º, 39 caput e parágrafos 1º, 4º e 8º da Constituição. Evidentemente, ao permitir essa prática escandalosa durante 2 anos, 2017 e 2018, sem qualquer lei municipal regulamentando, simplesmente usando genericamente a previsão do artigo 85, parágrafo 19 do novo CPC de 2015, e no final de 2018, intimado pelo TCE encaminhar apressadamente à Câmara de Vereadores o PL 179/2018. O acusado ofendeu o regime de subsídios, o teto constitucional e os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e da supremacia do interesse público, previsto nos artigos 1º, 5º, caput, 37, caput, 37, 11º, 39 caput e parágrafos 1º, 4º e 8º da Constituição Federal.
evidentemente incorreu em improbidade administrativa, como tratado na Lei 8429/92, ressaltando-se estes dispositivos. Artigo 10º. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvios, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Inciso 12º. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiros se enriqueçam ilicitamente. Inciso 21º. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Assim procedendo, consequentemente, incorreu em crime de responsabilidade, como estabelece o caput e o inciso 3º do artigo 99 da Lei Orgânica Verbis. Artigo 99. Importarão responsabilidade os atos do prefeito ou do vice-prefeito que atentarem contra as Constituições Federal, Estadual e Lei Orgânica. E inciso 3º, a probidade da administração. Requerimentos. Crimes de responsabilidade e infrações político-administrativas imputados ao prefeito e o procedimento para seu afastamento e apuração são da competência privativa da União, que regulamentou a matéria através do Decreto-Lei 201/1967. O procedimento é formal e assemelhado, por princípio constitucional, da simetria ao do impeachment do presidente da República, que é o que se requer seja aplicado nesta denúncia. Denuncio, pelo que acima foi exposto, o senhor prefeito municipal, Daniel Antônio Guerra, por, em tese, cometer também esta seguinte 27ª infração, que deve ser analisada e votada por essa Câmara de Vereadores. 27. Ao permitir a percepção de honorários advocatíssimos por meio da Associação dos Procuradores Municipais durante 2 anos, 17 e 18, sem qualquer lei municipal regulamentando a prática, simplesmente usando genericamente a previsão do artigo 85, parágrafo 19 do novo CPC de 2015. E no final de 2018, encaminhar à Câmara de Vereadores o PL 179/2018. O prefeito acusado ofendeu o regime de subsídios, o teto constitucional e os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e a supremacia do interesse público, previstos nos artigos 1º, 5º, caput, 37, caput, 37, 11º, 39, caput, parágrafos 1º, 4º e 8º da Constituição Federal, a Lei 8429/92, improbidade, e caput e o inciso 3º do artigo 99 da Lei Orgânica, crime de responsabilidade. Ante o exposto, requeiro seja recebida esta denúncia e a tramitação nos modos legais, instaurando-se procedimento político-administrativo investigatório da conduta do denunciado, culminando na aplicação de qualquer medida ou sanção aplicável ao prefeito municipal de Caxias do Sul, senhor Daniel Antônio Guerra, e especialmente a cassação do seu mandato, impeachment. Requeiro também o afastamento cautelar do acusado na hipótese dessa denúncia ser acolhida nos modos do artigo 100 da Lei Orgânica de Caxias do Sul, verbis. Artigo 100. Admitida a acusação contra o prefeito municipal por 2/3 da Câmara de Vereadores, o mesmo será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça nas infrações penais comuns ou perante o Poder Legislativo nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O prefeito ficará suspenso de suas funções. Inciso 2º. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pela Câmara Municipal. Requeiro, por fim, nos modos legais, a suspensão dos direitos políticos do acusado por 5 anos, na hipótese de ser afastado do cargo definitivamente. Requer-se especificamente por indispensável ao julgamento a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas, especialmente de Pedro Pereira de Souza, procurador público esse com pertinência ao título 10, a intimação do firmatário, autor das denúncias dos atos do processo, inclusive para comparecer a todos os depoimentos pessoais, pessoalmente ou representado por advogado assistente de acusação, e facultando-lhe, nessas ocasiões, inquirir os depoentes. A suspeição do vereador Edi Carlos Pereira de Souza para votar a admissibilidade da denúncia e, eventualmente, integrar a comissão processante que se formar por se tratar de irmão do procurador Pedro Pereira de Souza, também presidente da Associação dos Procuradores e que foi arrolado como testemunha. É, portanto, este o novo requerimento posto à Câmara. Caxias do Sul, 15 de janeiro de 2019, Ricardo Fábio de Abreu, munícipe. Fechou.